Obrigado. Então, uma reflexão rápida sobre esse termo. Não andeis ansiosos. Isso será um mandamento? E aí fica pesado. Não andeis ansiosos. Uma ordem. Muitas vezes a gente lê dessa maneira. E aí fica terrível, né? E aí, eu estou ansioso. Estou pecando. Eu estou ansioso, estou desobedecendo a palavra de Deus. Mais um motivo de ansiedade, mais um peso pesado, um fardo pesado nas costas, percebem? Vejam que no próprio Filipenses, Paulo fala que é Deus quem efetua em vós. Então, é melhor entender esse não andeis como uma orientação pastoral. Filhinhos, não andeis ansiosos, meus queridos. Percebem? É diferente, não é? É preferível ver assim, porque senão a gente... E não é a palavra, o Filipenses mesmo, alegrai-vos sempre no Senhor. A irmã estava falando, quero trazer a lembrança. Jeremias estava tão triste, não é? Tão desesperado, tão angustiado, tudo ruim, Jerusalém destruída, o povo levado cativo, tudo ruim, Senhor, não aguento mais. Oi, quero trazer à lembrança o que pode me dar esperança, é mesmo. As misericórdias do Senhor, percebem? Como que a gente precisa ser lembrado. Uma coisa linda, quando eu passei por um momento de muita aflição, e o pastor da época foi lá na minha casa, e ouviu as nossas angústias, minha, da esposa e tal. Depois falou assim, irmão, eu sei que você sabe, mas a gente precisa ser lembrado. Olha que coisa linda. É tudo que eu precisava. Aí ele abriu a Bíblia e leu. Eu sei que você sabe, mas a gente precisa ser lembrado, não é? Paulo faz isso aqui. Não andeis ansiosos. Antes ele tinha falado, alegrai-vos no Senhor. Lembrar essas bênçãos faz bem. E entender todas essas colocações da palavra de Deus como uma orientação pastoral para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí, que coisa alguma? Porque eu quero um carro novo a qualquer preço? Não andeis ansiosos pelas coisas básicas. Precisamos nos submeter à avaliação do Senhor. Quem sabe nós estamos sofrendo desnecessariamente por desejarmos coisas vãs. Pedis e não recebeis, não é? Porque pedis o quê? Mal, para esbanjardes, por vaidade, por orgulho, por aparência. Isso nós precisamos menos, né? E a palavra nos adverte. As coisas básicas, alimento, vestuário, o corpo, a vida, os valores, as coisas mais importantes, estas sim nós precisamos lutar por elas e, se for preciso, até sofrer por elas. Mas não por coisas vãs, não por coisas perecíveis, não por coisas fúteis, não é? E aqui é um texto muito importante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, esse porém, né? Ao contrário, em tudo, porém, a possibilidade de colocar uma pontuação aí na ansiedade da gente. Meu Deus, não vai ter jeito. Meu Deus, que desespero. Meu Deus, como é que vai ser? Calma, espera aí. Quero trazer a lembrança. Em tudo, porém, vamos buscar o quê? Sejam o quê? Conhecidas diante de Deus. E aí é um desafio, irmão, para que a gente se volte para um encontro pessoal, para um diálogo íntimo, para o nosso lugar de oração, que na tribulação da vida a gente esquece tão facilmente, não é? Para a hora tranquila, uma prática devocional que às vezes nós estamos perdendo, às vezes não, com certeza nós estamos perdendo. A prática da meditação cristã, a prática da hora tranquila de oração,
A prática de ter um lugar sossegado na minha casa, uma hora que eu me recolho diante de Deus. A prática da devocional diária, estou batendo isso lá na igreja e estou descobrindo que tem muita gente que não lê a Bíblia. E mesmo a mim, muitas vezes eu me pego lendo a Bíblia assim, já querendo arrumar um sermão, já querendo arrumar um estudo bíblico. E a minha vida de oração, a minha vida de devoção, de recolhimento diante de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, né? Lembrei aqui daquela, ter um lugar de oração, é muito bom ter isso sossegado. Pela oração e pela súplica. Oração a gente faz, né? Aquela oração, Senhor, lembra de mim, Senhor, me abençoa o meu dia, blá, 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 blá. Essa oraçãozinha corriqueira, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, blá, blá. Essa oraçãozinha corriqueira que a gente se acostuma e que na ansiedade do cotidiano, muitas vezes, é a que a gente faz. Quando, numa hora de ansiedade, numa hora de angústia, nós precisamos é de suplicar. Ter tempo de clamar, ter tempo de chorar diante de Deus. Não é uma oraçãozinha corrida, irmão. Muitas vezes Deus pode até nos colocar num momento de provação para a gente lembrar dessas coisas que vão ficando esquecidas, não é? Lembra aqui esse texto lá de Marcos, né? Jesus, tem compaixão de mim. E quando era repreendido, o que o cego fazia? Ainda mais. Temos que recuperar essas práticas, né, irmão? Pela oração e pela súplica. Lembrando o Salmo 51, coração compungido e contrito diante de Deus. Tentar superar aquela ansiedade para um momento de contrição diante de Deus, para um momento de recolhimento diante de Deus, para ouvir o que Ele vai me ensinar naquela situação. E mais, irmãos, além da oração e a súplica, o que mais que nos liberta? Ações de graça. Irmãos, é um ótimo antídoto para a ansiedade, é a ação de graça. Quero trazer à memória o quê? As coisas que Deus já fez, as bênçãos que... Agradecer o que Deus já fez, não é? Reconhecimento, esvaziamento de si, é Deus que faz. A bênção vem dele, não é a minha afobação, não é o meu agito. E muito interessante, irmãos, várias pesquisas atualmente têm mostrado isso, que gratidão faz bem para a saúde. As pessoas de coração agradecido têm mais saúde, vivem mais tempo. Nesse mundo até nesse mundo tem bênção. Gratidão faz muito bem contra a ansiedade. Ações de graças. Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tessalonicenses, em tudo dai graças. E aí sim, a paz de Deus, não é? Não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, oração, súplica, ação de graças. Agora sim, a paz de Deus, fonte de bonança, de prosperidade, de felicidade sem fim, de saúde, bem-estar para sempre. Paz de Deus é sinônimo disso? Isso pode ser um ídolo na nossa vida. Eu quero a prosperidade a qualquer preço. Eu quero a felicidade a qualquer preço. Eu quero o meu bem-estar e não importa os outros. Isso se tornam ídolos. A paz de Deus, como é que é? Excede todo conhecimento, não é? É uma paz interior, é diferente das nossas expectativas, é uma paz sempre apesar de, não é assim? Sempre tem um apesar, sempre vai ter, porque nós estamos nesse mundo de aflições.
A paz de Deus que excede todo o entendimento, não é? Que é além das circunstâncias. Não é assim que diz a música? Não importa as circunstâncias, não, olhe para o Senhor, né? Não olhe as circunstâncias, né? Guardará os vossos corações e as vossas mentes. E aí entra emoção, coração, né? Mente, intelecto, vontade, a nossa capacidade de decisão. Tudo isso está debaixo daquela paz do Senhor, daquela paz de Deus, né? Como diz Tessalonicenses, o espírito, alma e corpo sejam guardados íntegros para o dia do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco. Às vezes o intelecto a gente ainda segura, mas a emoção às vezes confunde. Esse é o desafio que essa palavra está nos ajudando. Guardará as vossas mentes, coração e mente, onde? Em Cristo Jesus. Essas bênçãos estão escondidas em Jesus. Deus colocou tudo isso na mão do Senhor Jesus, para Ele ministrar para nós. Essa paz do Senhor. A chave de entendimento de tudo na Bíblia é o Senhor Jesus. O centro da nossa fé, a fonte, o canal das nossas bênçãos. Em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor. Então, as sugestões que nós temos para lidar com a ansiedade, irmãos, quais são? Oração, súplica e ação de graças. Precisamos ser lembrados disso? Sim. Todo dia, toda hora. Por isso que nós precisamos ler a palavra todo dia. Por isso que nós precisamos nos recolher diante de Deus todo dia. Por isso que nós precisamos vir à igreja com frequência, sempre. Porque nós precisamos ser lembrados disso. Nós temos o tesouro, nós temos a fonte da bênção, mas as ansiedades desse mundo, as aflições desse mundo, com muita facilidade, o que fazem? A semente é semeada, a semente é recebida, mas facilmente roubada, facilmente sufocada. Irmãos, com muita frequência, nós mesmos que somos crentes antigos, nos vemos presas de situações assim, ansiedades que nos arrebatam, nos confundem, nos perturbam. Eu já passei com algumas dessas que deram para revirar a cabeça, revirar a alma. Nós temos as bênçãos, precisamos ser lembrados, precisamos buscá-las, precisamos de socorro. E aí, trabalho de discipulado, trabalho de aconselhamento pastoral, trabalho de ajuda às pessoas, uma oração ao telefone. Irmão, lê esse versículo, uma palavra bonita que a irmã leu para mim aqui agora, não é? Como é que nós confiamos num Deus tão grande, Deus que faz milagres, e na hora de resolver um probleminha, parece que não vai ter solução. Espera aí, irmão. Lembrem que nós temos crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Não é? 3 sugestões. E o resultado? A paz de Deus. Não é a paz que o mundo nos dá. A paz de Deus, que vai se completar na eternidade. Por enquanto, ela é uma paz apesar das circunstâncias. E aqui algumas coisinhas mais que eu quero colocar, não vou me deter muito mais, para a gente talvez responder alguma pergunta ainda. Alguns dilemas, falsos dilemas mentais que perturbam e aumentam muito a ansiedade da gente. Essa crença, muitas vezes, que nós temos, meu problema é tão grande que não vai ter solução. O problema é maior do que Deus. Na verdade, a gente está falando isso, não é? Quando a gente pensa desse jeito. Mas pensa, gente. Isso vem automaticamente na cabeça da gente. Seja explícito ou não, diante de uma dificuldade. Ah, meu Deus, não, nunca ninguém passou por um problema tão difícil assim. Não. Esse
Ah, irmão, você está falando do seu, mas você não sabe o que eu estou passando, né? Quer dizer, Deus é menor do que o meu problema. Um outro falso dilema. Como pode isso acontecer comigo? Não, não é possível. Eu, tão dedicado, tão crente, tão zeloso, tão fiel, como é que vem um problema desse para mim? Não, Deus realmente esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus virou as costas. A gente vê nos salmistas, muitos salmos, estou lendo com os irmãos da igreja agora os salmos, e Salmo 79, o salmista desesperado, Salmo 80, desesperado, Senhor, esqueceu de nós, até quando, Senhor? Não vai ter jeito, o Senhor virou as costas. Aí ele vai, até no meio do Salmo, ele vai, quero recordar as obras do Senhor. Aí vem a paz de Deus. É sim, irmãos, é assim que a gente consegue. Outro falso dilema, estou sozinho. Tenho que me valer sozinho, ninguém vai me entender, ninguém pode me ajudar. Essa questão é particular, é íntima, ninguém vai entender. E essa ideia de que Deus também abandonou, que eu estou sozinho porque não tenho nem a companhia do Senhor, né? Nem daqueles que Ele pode colocar do meu lado. Então, apenas para lembrar, irmãos, que recurso valioso que nós temos em mão. Que recursos valiosos nós temos em mãos. Hoje, as pesquisas no meio acadêmico, no meio da universidade, muitas pessoas estão pesquisando o efeito da espiritualidade, da religiosidade sobre a saúde. E isso tem apontado, por exemplo, sobre essas estratégias de enfrentamento, de coping e de aumento da resiliência, que é a capacidade de enfrentar problemas. Na verdade, o que nós sempre buscamos é aumentar a resiliência, é a capacidade de suportar a pressão. A resiliência é um termo da física, não é, Eloy? Dos materiais, da resistência dos materiais. De um vergalhão, por exemplo, de uma ponte, que aguenta a pressão, o peso, e não quebra. Essa ideia é muito interessante. Na vida também é assim, nós aguentamos as pressões, o peso, mas não, sem quebrar, sem desestruturar, sem perder o rumo. Essa é a questão. E isso, a espiritualidade, a nossa fé pode nos ajudar muito. Olha essas pesquisas que interessante. A meditação diária, por 10 minutos que seja, 10 minutos ou mais, aumenta a capacidade metacognitiva, que é a capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos, aumenta a atenção seletiva, que é a consciência voltada para a solução, para o problema, mas para a solução do problema, para o momento presente e não para o futuro. 10 minutos, irmão, de meditação. Muita gente não faz isso, depois vai pagar sessão de yoga, 1 hora, para ficar lá meditando em quê? No seu próprio ego, numa força cósmica. Nós podemos tirar 10 minutos para falar com o Deus Criador e sustentador do universo. Esse é o nossa bênção. A meditação diária aumenta a substância cinzenta do cérebro. O pessoal já mediu isso. As pessoas que meditam 10 minutos por dia têm a substância cinzenta mais desenvolvida. E nós não queremos. Aumenta a capacidade das áreas cerebrais que regulam a emoção. Olha que bênção, irmãos. Pesquisa que aí eu estou citando. Essa busca de uma personalidade saudável é o que a gente deve buscar, que nos fortalece, uma personalidade saudável. Manter o bom humor, se for possível, não é? Ser empático, receptivo, apreciar, rir, deixar fluir. Eu tenho um pastor aqui, que eu trabalhei com ele uns tempos, numa obra social, e ele tinha essa frase que eu aprendi com ele. Deixa fluir, irmão. Coisa difícil, todo mundo embaraçado, não tinha solução. Irmãos, vamos deixar fluir. E se ele queria dizer, deixa Deus conduzir.
Deixa Deus no comando. Olha que bênção. Como que isso acalmava aquela discussão e como pode orientar a vida da gente, né? Deixa Deus. Buscar uma atividade significativa, servir ao próximo, doar-se para alguém, não é? A prática da meditação é parte dessa personalidade saudável. Não só uma oração apressada, mas contemplar a beleza de Deus. Quedar-se diante da palavra, ter silêncio. A gente hoje está muito afobado e é barulhento. Precisamos recuperar o silêncio. Tem um irmão que gosta muito de meditação bíblica e ele fala, não é a gente ler a palavra, é deixar a palavra ler a gente. Deixar Deus falar, ó isso aí, irmão, ó isso aí, querido, está esquecido, está aqui, mas está lá precisando. Deixar a palavra ler a gente, não é? Ouvir a alma mais próxima de Deus. Ir à igreja diminui a ansiedade, já foi pesquisado, irmãos, olha que coisa. Já mediram se a ansiedade... Vamos fazer esse teste aqui, olha. Domingo de manhã, aplica um questionário, chegou na igreja, como é que está o nível de ansiedade? 10. No final, caiu para 2, 3, opa! Estatisticamente comprovado isso, irmãos. Que coisa! Como é que a gente deixa de vir à igreja? Ontem apareceu um videozinho, né, do pastor coreano da Coreia do Sul, que estava no Brasil. Ouviram isso? E ele falando a decepção dele com os crentes brasileiros. Irmãos, como é que é isso? Vocês chegam atrasados na igreja. Não pode, é um compromisso com Deus. Vocês saem no meio do culto. O culto demorou mais de 40 minutos, vocês ficam incomodados. Lá na Coreia dura 5 horas e todo mundo fica quietinho. O que é isso? Não é? Ir à igreja com esse coração aberto para receber a bênção do Senhor. Bem-estar espiritual diminui ansiedade. Essa é uma psicóloga cristã até, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela fez essa pesquisa com estudantes. Ela aplicou uma escala de bem-estar espiritual. Tem escala para tudo hoje. E também mediu a ansiedade. Aplicou as duas escalas, bem-estar espiritual e ansiedade. E ela notou que, a conclusão dela, estatisticamente, que aquelas pessoas que têm mais bem-estar espiritual, tinham menos ansiedade. Ela aplicou isso em estudantes de medicina e de direito. Ela é uma professora da universidade. Crianças usam o coping. Coping é uma palavra inglesa, do inglês, que significa mais ou menos a ideia de enfrentamento. Como que eu enfrento uma coisa? O meu coping para enfrentar uma dificuldade. Quais os recursos que eu uso para enfrentar uma dificuldade? Essa é a ideia do coping. Então, essas pesquisas mostrando que as crianças usam naturalmente estratégias de coping. E claro que aquelas que são educadas no Evangelho usam muito melhor que isso. Numa hora de um aperto, numa hora que os pais estão brigando, numa hora que os pais estão falando em separar, como é que as crianças reagem? Elas oram a Deus. Penso que Deus está cuidando de mim. Penso que Deus está sempre comigo. Olha que bênção que a criança que aprende isso, que pratica isso, que é estimulada a pensar assim. Pesquisas mostrando que essas crianças vivem mais felizes, né? A fé religiosa protege as crianças. Essa pesquisa é maravilhosa. Eles pegaram uma avaliação, criança com 10 anos, aquelas crianças que tinham mais convicções religiosas, e avaliaram a saúde dessas crianças, saúde mental dessas crianças. Deixaram correr 10 anos. Quando essas crianças fizeram 20 anos, examinaram de novo essas crianças e compararam. Fizeram o grupo daquelas crianças que tinham convicções religiosas e das crianças que não tinham, aos 10 anos. Quando chegou nos 20, eles fizeram a comparação. Aquelas que vocês acham que deu? Qual foi o resultado?
As crianças que tinham, o desfecho era ocorrência de transtornos mentais, em 10 anos. Ocorrência de transtornos mentais. As crianças que tinham convicções religiosas tiveram muito menos problemas mentais e emocionais durante esses 10 anos, dos 10 aos 20. E fizeram mais uma. Aos 20 anos, eles fizeram ressonância magnética do cérebro dessas crianças e compararam. As crianças que tinham convicções religiosas aos 10 anos, quando chegaram aos 20, tinham a massa cinzenta do cérebro muito mais desenvolvida do que as outras que não tinham. São pesquisas do mundo acadêmico, irmãos. Eu olho para isso, eu tenho lidado muito com gente que está fazendo esse tipo de pesquisa, eu penso comigo assim, são pedras que estão clamando. É gente, às vezes, que fala que nem tem religião, mas que está fazendo essa pesquisa, só para interesse acadêmico. Outros espíritas têm muito interesse nisso, né? Mas, irmãos, são pedras que estão clamando, estão mostrando para a gente aí, olha só, ensina a criança no caminho que deve andar, isso é bênção para ela. Se é bom para a criança, é bom para a gente também, não é? Tem pesquisa mostrando a correlação, eu não sei se eu trouxe, a relação da religiosidade da mãe e da criança. Quando a mãe é religiosa e transmite isso para a criança, como que isso traz bênção na vida dos dois? Olha só, irmãos, quanta bênção nós temos na mão, quanta coisa preciosa que o Evangelho nos dá, que a gente às vezes deixa passar de lado. Essa pesquisa, aqui é o contrário, essa pesquisa foi muito interessante. Eles pesquisaram pessoas que receberam a formação religiosa e depois deixaram. O que aconteceu? Aqueles que deixaram tiveram 3 vezes mais risco de transtorno de ansiedade e de alcoolismo entre as mulheres. E entre os homens, maior ocorrência de depressão. Então, abandonar o Evangelho não é uma boa. E essas pesquisas dessa universidade, eles pesquisam muito, são pesquisas americanas, com católicos e evangélicos, protestantes nos Estados Unidos, né? Então, mostrando, irmãos, como que aquilo tudo que Paulo estava falando, não andeis ansiosos, busquem a direção de Deus, valorizem mais a oração, a súplica, a ação de graças. Isso tudo tem bênção aí para nós. Então, nós estamos vendo aí o lugar da vida cristã para lidar com as emoções, a importância da psicologia, porque essas pesquisas todas são da psicologia, da ciência, da medicina, e é um recurso que Deus colocou à nossa disposição. Eu creio que no nosso meio presbiteriano, ninguém tem preconceito com a ciência, com a medicina, com a psicologia. Precisou? Vamos usar, ué. Pode ajudar? Vamos buscar. A irmã estava falando que está fazendo discipulado, mas ontem levou a sua discipulada do psiquiatra. Que bênção! Se o psiquiatra puder ajudar, Deus abençoar, que o remedinho, a terapia vai ajudar, ótimo. Mas não vamos abrir mão dos nossos recursos também que Deus nos dá, não é? Nós, graças a Deus, damos valor à ciência, que a gente sabe que é de Deus, não é? Nós não temos uma atitude hostil à ciência. Então era isso que eu tinha preparado. E deixei aí o e-mail e o telefone de casa, se quiserem falar alguma coisa que não queiram falar agora, não precisam calar-se para sempre, podem mandar um e-mail depois. Mas estamos marcados pelo pecado, estamos marcados pela contaminação dessa dissonância existencial e entre o que existe de bom, de bênção e aquilo que a gente pratica e experimenta no cotidiano. Estamos marcados por isso. Como podemos enfrentar? Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas ansiedades, emoção, oração, súplica, ação de graça. Recursos que Deus nos dá. Ciência também. Precisamos de tratamento? Sim, vamos buscar tratamento.
Mas não vamos esquecer as bênçãos que Deus já colocou à nossa disposição. Irmão? A pessoa que tem um alto nível de ansiedade, se ela não conseguir dominar, por conta própria, ou seja, sem medicamento, ela pode cair em depressão? Pode. Eu tinha calculado que eu ia falar muito menos, então eu ia dedicar um tempo agora para a depressão, mas não dá. Mas foi boa a sua pergunta apenas para dizer isso. A depressão, o que é? É uma depressão que a gente fala é do humor, é aquele estado de humor que cai. O que acontece? Tudo se torna difícil para a pessoa não consegue enxergar nada de bom, nada de colorido, nada de prazeroso, tudo se torna problema, difícil, sem solução. Então é uma complicação das emoções. A gente distingue, é uma complicação do humor, no caso, não é? Extremamente penoso. Normalmente vem junto, ansiedade e depressão são paralelas, muito comum vir junto. É um desafio. É uma porta aberta para ministério cristão, quem se dispõe a trabalhar com isso, porque pessoas sofrendo nessa área tem demais. Ministérios cristãos que se voltam para isso têm uma repercussão enorme. Agora, é um ministério penoso. Mas um ministério cristão, né, que está aí, pessoas aí carentes, precisando de ajuda. Assim como tem os drogados, né, precisando de ajuda, tem os ansiosos, deprimidos também precisando de ajuda. Acho uma coisa que não é a sua pergunta, mas aproveito para dizer assim, eu acho que muitas vezes a pregação da igreja atrai esse tipo de pessoas. Isso eu também acho que é um equívoco, né? Se a gente prega um evangelho muito cor-de-rosa, muito mágico, vinde todos que vai resolver seus problemas, nunca mais, aí vem só gente problemática para a igreja. E aí, como é que fica? Você não tem gente mais saudável para discipular essas outras pessoas, não é? Então a pregação do evangelho, eu acho que tem que ser abrangente a todos, inclusive as pessoas saudáveis. Não é só quem tem problema que vem para a igreja. Por exemplo, problema todo mundo tem, né? Mas uma pregação só em cima disso, às vezes tem atraído para a igreja muita gente complicada.